No mundo sombrio e violento da Grã-Bretanha do século VII, reinos surgiam e caíam pela espada. Entre os maiores de seus governantes estava Oswil da Nortúmbria, um rei moldado pelo exílio, guerra, traição e fé. Ele herdou um reino fragmentado, cercado por inimigos, e enfrentou um dos guerreiros mais temidos da época, Penda da Mércia. Mas Oswil não era só um sobrevivente. Com astúcia, coragem e uma batalha decisiva, ele transformou a Nortúmbria em um dos reinos mais poderosos da Grã-Bretanha. Esta é a história dele. Antes de Oswil se tornar rei, sua linhagem já estava envolta em lendas. Ele nasceu na Casa Real de Bernésia, o reino do norte que um dia se tornaria parte da Nortúmbria. Seus ancestrais traçavam sua linhagem até Ida, o primeiro rei de Bernésia, que governou a partir da grande fortaleza de Bamburgh. E além de Aida, as antigas genealogias reais iam ainda mais longe, reivindicando descendência de Woden, o antigo deus de quem muitos reis anglo-saxões diziam que vinha seu poder. O pai de Oswil era Etelfrido, um rei guerreiro feroz que uniu Bernésia com Deira e criou o poder da Nortúmbria. Mas quando Oswil ainda era jovem, o desastre aconteceu. Etelfrido foi derrotado e morto e seus filhos foram forçados a fugir. Oswil e seus irmãos se tornaram exilados, expulsos da terra que deveria ter sido deles. Longe de casa, entre os povos do norte e do oeste, Oswil cresceu em meio a dificuldades. O exílio o moldou. Isso lhe ensinou paciência, sobrevivência e a perigosa política da realeza. Foi também durante esses anos que sua família passou a ser influenciada pelo cristianismo, uma fé que mais tarde transformaria a Nortúmbria. Então veio seu irmão Osvaldo. Osvaldo retornou do exílio como um príncipe guerreiro e reconquistou o trono da Nortúmbria após uma grande vitória em Havenfield. Sob Osvaldo, a Nortúmbria se reergueu novamente. Ele se tornou famoso não apenas como rei, mas como um governante cristão, um homem lembrado pela fé, coragem e generosidade. Mas a época era brutal e nenhum rei estava seguro por muito tempo. Osvaldo caiu em batalha contra Penda da Mércia, um dos governantes mais temidos da Grã-Bretanha. E quando seu irmão se foi, Oswil assumiu o lugar. Ele herdou não a paz, mas o perigo, um reino dividido, inimigos poderosos e a sombra da grandeza de seu irmão. Agora ele lutaria para garantir seu trono, vingar sua família e tornar a Nortúmbria uma das grandes potências da Grã-Bretanha. Quando Osvaldo caiu, a coroa passou para seu irmão Oswiu. Beda nos conta que Oswiu tinha cerca de 30 anos quando se tornou rei, e que governou por 28 anos turbulentos. Seu reinado começou não com glória, mas em perigo. Os inimigos que haviam matado seu irmão ainda o cercavam. Acima de todos estava Penda da Mércia, o rei pagão cujo poder se estendia por grande parte da Bretanha e cujos exércitos já haviam causado sofrimento à Nortúmbria. Oswil herdou Bernésia, o coração do poder da família no norte. Mas a Nortúmbria ainda não era um reino unificado. Ainda era composta por dois antigos reinos, Bernésia ao norte e Deira ao sul. Para governar a Nortúmbria, Oswil precisava de mais do que uma coroa. Ele precisava de aliados, laços matrimoniais e controle sobre linhagens reais rivais. Um de seus primeiros atos importantes foi se casar com Eanfled, filha do rei Edwino de Deira. Esse foi um casamento político poderoso. Eanfled estava vivendo no exílio em Kent, mas através dela, Oswil poderia fortalecer sua reivindicação sobre Deira e se ligar à antiga casa real de Deira. As conexões familiares de Oswil eram amplas e complicadas. Ele teve várias esposas, e seus filhos mais tarde desempenhariam papéis importantes na história da Nortúmbria. Mas durante grande parte do início de seu reinado, Oswil viveu sob a sombra de Penda. Penda não era simplesmente mais um inimigo, ele era o rei mais perigoso da Grã-Bretanha. Desde a morte de Osvaldo no ano 642, até sua própria queda no ano 655, Penda parecia capaz de elevar reis e derrubá-los como quisesse. Oswil teve que sobreviver em um mundo onde Mércia dominava o equilíbrio de poder. E mesmo dentro da Nortúmbria,
o governo de Oswiu estava longe de ser seguro. Deira foi governada por um tempo por Oswine, um príncipe da família real rival dos deiranos. Oswine não era apenas um súdito, ele era um rei por direito próprio e sua existência era um desafio à ambição de Oswiu. Por volta do ano 651, os dois reis quase entraram em guerra. Beda diz que exércitos foram reunidos, mas Oswine percebeu que não poderia derrotar Oswiu, que tinha mais força e mais aliados. Em vez de travar uma batalha perdida, Owain dispensou seu exército e se retirou com apenas um companheiro leal. Ele buscou abrigo com o nobre Hunwald, acreditando que era um amigo confiável. Mas Hunwald o traiu. Ovine foi entregue, e Oswiu mandou matá-lo pelas mãos de seu comandante. Beda condena o ato. O assassinato manchou o reinado de Oswiu. Para se redimir, ele fundou a Abadia de Gilling. Era um sinal da época. Os reis podiam ser implacáveis, mas também temiam o julgamento de Deus. Após a morte de Oswine, Deira passou para Ethelwold, seu filho. Oswiu ainda precisava manter Bernezeia, influenciar Deira, lidar com reis rivais, sobreviver ao poder da Mércia e conviver com a lembrança da morte de seu irmão. A luta entre Oswiu e Penda vinha se formando há anos. Penda da Mércia não era apenas mais um rei rival, ele era o grande destruidor do poder da Nortúmbria. Várias vezes, ele derrotou seus inimigos em batalha, e sua vitória mais terrível aconteceu em Marsfield, onde o irmão de Oswiu, Osvaldo, foi morto. Essa batalha mudou tudo. A Nortúmbria, antes temida na Grã-Bretanha, foi humilhada. Penda se elevou mais do que qualquer rei da Mércia antes dele, e ele faria reis tremerem. Ele então voltou novamente para a Nortúmbria. Penda reuniu um grande exército com aliados de outros reinos se unindo a ele. As fontes falam de 30 senhores da guerra marchando com ele. Não era apenas uma incursão, era uma campanha de destruição, e seu alvo era o próprio Oswiu. Oswiu foi levado a uma posição desesperadora. Ele foi sitiado no norte de seu próprio reino. Cercado por inimigos, enfrentando uma força muito maior que a sua, Oswiu tentou comprar a paz. Ele ofereceu tesouros a Penda, esperando salvar seu povo da ruína. Mas Penda não ficou satisfeito. Beda diz que o rei da Mércia queria destruir o povo de Oswiu, do mais alto ao mais baixo. Se a paz era oferecida, era recusada. Se riquezas mudavam de mãos, isso não acabava com o perigo. Até mesmo o jovem filho de Oswiu, Etelredo, parece ter sido mantido como refém pelos Mércios. Penda veio com um exército monstruoso. Ele veio com aliados da Anglia Oriental, forças galesas e reis que esperavam para ver qual lado sobreviveria. Mas então a maré começou a virar. Enquanto o exército de Penda avançava ao sul, as duas forças se encontraram perto do rio Wynwed. O exército de Oswiu era pequeno, muito menor do que o exército reunido contra ele. Pelo senso comum, ele deveria ter sido esmagado. Então, antes da batalha, Oswiu rezou. Ele prometeu a Deus que, se a vitória lhe fosse concedida, dedicaria sua filha à vida religiosa e doaria terras para a fundação de mosteiros. Era a oração de um rei que sabia que espada e escudo talvez não bastassem. Então veio a batalha. A chuva caiu forte, o rio transbordou e o chão ficou traiçoeiro. O grande exército de Penda, tão temível por sua força, começou a se fragmentar. Alguns aliados o abandonaram. Cadafel de Gwynedd, rei de alguns dos galeses, retirou-se com seus homens e mais tarde foi lembrado com vergonha. Ethelwold de Deira, parente de Oswiu, também ficou de fora, esperando em segurança para ver quem venceria. E nesse momento, Oswiu atacou. A batalha de Wynwed tornou-se um desastre para Penda. Seu exército foi destruído, muitos foram abatidos, mas muitos outros se afogaram enquanto fugiam pelo rio inundado. O grande rei pagão que dominou a Grã-Bretanha por mais de uma década foi morto no campo de batalha. Sua cabeça foi decepada. Com ele morreram muitos dos líderes de guerra que marcharam sob seu estandarte, incluindo Ethelred, o rei da Anglia Oriental. A força que havia vindo para destruir Oswiu foi destruída. Para Oswiu, foi mais do que uma vitória. Foi vingança por Osvaldo.
foi a salvação da Nortúmbria e a quebra do poder da Mércia. Beda considerou a batalha um marco na história da Grã-Bretanha. Ele libertou o seu próprio povo dos estragos causados pelos inimigos e abriu caminho para que a Mércia e os reinos vizinhos fossem trazidos mais plenamente para a fé cristã. A batalha alterou o equilíbrio de poder na Grã-Bretanha. A vitória de Oswil restaurou a força da Nortúmbria. Por um curto período, ele se tornou o rei mais poderoso da Grã-Bretanha. A própria Mércia estava dividida. A parte norte ficou sob o controle direto de Oswil, enquanto a parte sul foi dada a Peada, o filho cristão de Penda, que havia se casado com alguém da família de Oswil. A batalha também mudou o futuro religioso da Inglaterra. Penda continuou sendo pagão, mesmo quando muitos reis anglo-saxões ao seu redor se tornaram cristãos. Ele havia derrotado e matado vários governantes cristãos. Mas após a morte de Penda, Mércia foi convertida ao cristianismo. A partir desse momento, os reis que governaram Mércia eram cristãos. Então, Winwed não foi apenas uma vitória militar, foi um ponto de virada na luta entre a antiga realeza pagã e a nova ordem cristã. A influência do Oswil se estendeu muito além da Nortúmbria. Ele ajudou a moldar os acontecimentos na Mércia, Anglia Oriental, Essex, Wessex e possivelmente até entre os Pictos. Peada morreu pouco depois, supostamente envenenado por sua esposa, que era filha do Oswil. Oswil então tentou governar a Mércia de forma mais direta, através de governadores e apoiadores leais, mas os mércios não aceitaram o controle da Nortúmbria por muito tempo. Alguns anos depois, 3 nobres mércios lideraram uma revolta. Eles expulsaram os homens de Oswil e colocaram Wulfhere, outro filho de Penda, no trono da Mércia. Mesmo assim, Oswil continuou poderoso demais para ser ignorado. Wulfhere parece ter aceitado o status superior de Oswil por um tempo, e a crise foi resolvida mais pela política do que por outra grande guerra. Oswil também pode ter feito campanhas no país de Gales, forçando os governantes galeses que antes apoiavam Penda a pagar tributo. Então, embora a supremacia de Oswil tenha sido breve, sua vitória em Winwed mudou a Grã-Bretanha. Nos últimos anos de Oswil da Nortúmbria, ele seguiu como um dos grandes governantes da Grã-Bretanha. Ele sobreviveu ao exílio, quebrou o poder da Mércia e restaurou a Nortúmbria à grandeza. A tradição posterior o lembra como um dos Bretfaldas, os reis supremos que detinham poder sobre os outros governantes anglo-saxões. No ano de 669, o arcebispo de Cantuária, Teodoro de Tarso, veio ao norte para se encontrar com o rei. Nessa época, Oswil já estava envelhecendo, mas suas ambições não haviam diminuído. Beda nos conta que ele planejava viajar para Roma com seu bispo Wilfrido, esperando terminar sua vida como peregrino na Cidade Santa. Mas ele nunca fez a viagem. Oswil adoeceu e morreu em 15 de fevereiro do ano 670, com cerca de 58 anos de idade. Ele foi enterrado na abadia de Whitby, um dos grandes centros religiosos de seu reino. Seu legado foi imenso. Ele havia herdado um reino sob ameaça. Ele deixou para trás uma Nortúmbria temida, respeitada e profundamente ligada ao futuro cristão da Inglaterra. Ele foi um rei de guerra, fé, política e sobrevivência. E, acima de tudo, ele foi o homem que enfrentou Penda da Mércia, ficou à beira da ruína e mudou o destino da Grã-Bretanha. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A sua contribuição realmente ajuda a tornar todos esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux e John Sykes. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. E eu vejo vocês em breve para outro History Profiles.